Bom dia, pessoal do Primeiro Impacto. Infelizmente, dando um bom dia para vocês, um bom dia de muita dor e muita tristeza para toda a nação brasileira, com a notícia do falecimento do Rei Pelé na tarde de ontem, na tarde desta quinta-feira, finalzinho de ano, uma maneira ruim da gente terminar 2022. Mas eu estou agora com o Zenon que é ídolo havaiano, foi meio-campista já do Avaí, Guarani, Atlético Mineiro, Corinthians. Realmente é um jogador que dispensa uma apresentação, né, Zenon? E também, além de ídolo havaiano e ídolo de diversos outros clubes brasileiros, ele tem uma proximidade com o Rei Pelé que vai além do campo. Era um amigo, de fato, do Rei Pelé. Zenon, primeiramente queria começar essa entrevista te desejando forças aí, né? Dando meus pêsames. Eu sei que isso vale para todo o Brasil. A gente, infelizmente, acabou perdendo um ídolo do futebol brasileiro que representava a nossa nação como ninguém. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre essa proximidade tua com o Rei Pelé. Quando que começou e como era essa relação de vocês dois? Bom dia. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, amigos. É realmente um dia triste, né? Eu, particularmente, fiquei muito abalado assim, com a notícia da morte do Pelé, né? Ontem. E foi uma pessoa que eu convivi muito, né? Desde 1989, para você ter ideia. Eu tive essa aproximação com o rei do futebol, né? Com o Pelé, através daquela Copa Mundial de Masters, né? Que nós disputávamos. E que tinha o nome, né, do Pelé, Rei Pelé, né? Então eu convivi muito com ele, né? Durante esses anos todos, até 2, 3 anos atrás, eu estava lá no Museu de Santos fazendo uma reportagem com ele. Então eu participei de alguns momentos assim maravilhosos com o Pelé, né? E me sinto gratificante de ter tido essa amizade com ele, viu, Paulo? Pois é, Zenon, vale lembrar que tu ainda conseguiu pegar esse final da carreira do Pelé atuando aqui no Brasil, né? Acabou saindo do Santos em 74, tu jogou até 75 ali no Avaí, né? E como é que era para vocês, jogadores de futebol, ter o Pelé como um ídolo e também poder dividir esse espaço de campo com ele, conseguir, além de ter dentro das 4 linhas, ter essa resenha também fora do campo? É privilégio de poucos, né, Paulo? Você ter uma convivência assim com o rei, né? Realmente era um privilégio muito grande, né? Porque todos os eventos que era realizado pela Seleção Brasileira de Masters, ou também eu como repórter que acabei fazendo essa entrevista com ele lá no Museu do Pelé, né? Foi algo fantástico, né? Algo que não dá para descrever a emoção que você sente quando você está ao lado do maior jogador de todos os tempos e não haverá outro, não haverá outro. Não tem como alguém superar o Pelé na sua forma técnica, física, enfim, nos proporcionando muitas emoções, né, sem dúvida nenhuma. Então, para mim, eu posso dizer que foi um privilégio muito grande, né, até 2019, 2020, ter convivido com ele. Perfeito. Muito se fala sobre essa questão de existirem novas promessas. As comparações foram inúmeras, né? A gente conseguiu ver com o Neymar, na época que atuava no Santos, foi campeão pela Libertadores. A gente vê hoje em dia com as novas gerações, tanto no futebol internacional como o Mbappé, até mesmo os craques que a gente vem aí cozinhando um pouco aqui dentro do futebol brasileiro, como o Endrick, né? Que já está prometido, aí, já está fechado com o Real Madrid. É interessante a gente falar dessa questão do Pelé com 17 anos ganhar uma Copa do Mundo, porque quem é jogador de futebol vive uma vida desde cedo empenhado para conseguir realmente subir para o profissional, e o Pelé, com uma facilidade tão grande, sendo campeão do mundo desse jeito, é um negócio que não existe a possibilidade, como você mesmo falou, de acontecer novamente, né? Vocês que são jogadores de futebol sabem melhor do que quem acompanha por fora. Ver um talento tão raro, isso é fruto de muito treinamento ou é uma coisa já intrínseca do próprio jogador?
Eu te diria que isso é um dom, né, que Deus deu a ele, ser um grande atleta, e ele, através de seus esforços, né, de muito treinamento, ele conseguiu ficar como o melhor jogador da Terra, eu te diria, né? Mas isso foi fruto, sim, de dom de Deus, né? E depois, sim, através dos treinamentos que ele realizava, porque ele sempre queria mais, né? Ele nunca se contentava com atuações que ele fazia, ele sempre procurava fazer algo mais, né? E por isso que não foi à toa que se tornou o rei do futebol e como eu já falei, não irá existir outro atleta de futebol que possa superar o Pelé. E falando sobre o próprio futebol, Zenon, o futebol antes do Pelé era um negócio muito engessado, né? Como que tu olha para essa contribuição do Rei Pelé para o esporte que hoje em dia a gente joga e diversas pessoas, bilhões de pessoas amam aí pelo mundo? Bom, eu posso te dizer uma coisa. Toda vez que eu vestia a camisa 10, vinha o Pelé na minha mente. Entendeu? Não tinha como, porque para mim a camisa 10 ela era eternizada por ele. Então eu me sentia muito honrado em vestir a camisa 10. E foi realmente da forma que você falou. Depois que Pelé começou a atuar dentro do segmento futebol, o futebol mudou. O futebol mudou porque todos passaram a olhar, né, com outros olhos o futebol e os grandes craques, né, que apareciam, né? Mas nada comparado a ele, né? Nada comparado a ele, porque sempre ele era considerado o cara fora de série, que ninguém podia chegar realmente na forma física e técnica dele. Tivemos outros grandes craques, sem dúvida nenhuma, isso é inegável, mas igual a ele não teve. E ele realmente mudou o futebol. O futebol começou a ser mais atrativo depois das suas atuações dentro de campo e também fora do campo. Fora do campo, o Pelé, todo lugar que ia, ele era reverenciado como rei. Eu tive o privilégio de viajar com ele para Hungria, República Tcheca. É um negócio absurdo, cara, descrever o quanto ele representava para o povo, né? Principalmente o povo esportivo, né? O quanto ele era reverenciado. E com tantas viagens e tantos momentos ao lado do Rei Pelé, tu não tem nenhum tipo de história aí que tu consiga contar pra gente tornar esse ser humano, um pouco longe desse Deus, aproximar um pouco mais ele da gente? E alguma história aí de bastidores que a gente possa saber? Bom, eu falei das viagens, né, que eu fiz com ele, né? Ele junto com a gente no ônibus. Então, a gente fazia uns trajetos, né, lá na Europa, mas não tinha como atravessar as cidades, cara. Não tinha como atravessar as cidades sem o ônibus parar, ele descer e dar um tchauzinho para o povo daquela cidade. Então, essa é uma curiosidade que muita gente não sabe, né? E outro detalhe, no hotel, quando ele tinha que sair para fora do hotel, praticamente tinha lá 10 mil bolas, 10 mil camisas para ele ficar autografando, né? E ele tinha uma paciência muito grande, porque ele atendia todo mundo, né? E quando ele saía, assim, para fora do hotel, tinha que ter um corredor para ele passar no meio, porque todo mundo queria tocar nele. É incrível, todo mundo queria tocar no Pelé, para você ter ideia. Então, daí você tira o quanto ele era importante, né, dentro do mundo, né? Não só futebolístico, como de pessoas normais, né? Então, era algo que não dá realmente para descrever o quanto ele significava, cara. E com um ônibus e um hotel cheio de craques assim, os holofotes todos virados para ele, não tinha nem como ter um pouco de ciúme, né, Zenon? Não tinha como. Tinha Rivelino, tinha os grandes craques da época, né? Mas ele era o alvo, cara.
Ele era o alvo. Às vezes dava até dó dele, né? Porque ele não tinha sossego, né? Ele não tinha sossego. Mas ele atendia a todo mundo de uma forma muito respeitosa e com muita consideração. Então, por isso que ele se tornou essa pessoa tão querida, né? Tão querida por todos. Perfeito. Zenon, para não te tomar mais muito tempo, tu pode só então falar um pouquinho para o pessoal que talvez não viu o Pelé, assim como eu, atuar como jogador, falar um pouquinho sobre... É claro que a gente sabe que esse momento chega para qualquer um, mas como o mundo do futebol e como o Brasil perdeu um dos grandes ídolos e uma das grandes figuras mais importantes, qual é a falta que o Rei Pelé vai fazer para a gente? O Pelé vai fazer tanta falta, assim como fez e que está fazendo o nosso grande Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma, que jamais sairá da memória das pessoas, né, a figura do Pelé, né? Jamais sairá da memória das pessoas, né? Então, Pelé é eternizado, cara, é eternizado. Então, vai se passar aí gerações, vai se passar séculos e Pelé será sempre lembrado, com certeza. Muito obrigado, então, Zenon. Desculpa mais uma vez acabar tocando nesse assunto assim que deve ser um pouco difícil, principalmente para ti agora, né? Não é fácil, né, cara, aceitar, né? Mas a gente tem que colocar na mão de Deus, né? Porque Deus sabe o que faz. E se foi assim que Ele quis, com certeza Pelé já está sendo recebido lá no outro reino, né, de Deus. Isso é inegável. Perfeito, então. Obrigadão, Zenon. Um abraço, tá? Desculpa estar te atrasando aí, cara. Valeu, cara. Um abraço a todos. Abraço.